Ouçam, uma voz clama: abra um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Isaías 43. Podcast A Voz que Clama, porque a mensagem ainda ecoa. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do podcast A Voz que Clama, o podcast que tem por missão proclamar a palavra de Deus no deserto do mundo moderno e ao coração daqueles que ouvem, com mensagens que combinam reflexão, fé e razão em sintonia. Nos siga no Spotify e também no YouTube, e se você gostar, curta e compartilhe com alguém. Vamos ao episódio de hoje? Pegue sua Bíblia e vem comigo se aprofundar na palavra de Deus. E aí, já pegou? O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. Provérbios 19:21, versão NBV português. Ou seja, o propósito de Deus prevalece sobre os nossos planos. Todos nós fazemos planos para o futuro, porque todos nós sonhamos. E os nossos planos são um modo de percorrermos um trajeto organizado até a concretização do nosso sonho almejado, que pode ser uma casa própria, se casar e constituir uma família, um emprego tão sonhado, fazer uma faculdade e assim por diante. E dependendo do sonho, traçamos planos de curto, médio ou longo prazo, e às vezes de uma vida toda. Mas o que a Bíblia diz sobre sonhos? A Bíblia mostra que há desejos em nosso coração que o próprio Senhor coloca naqueles que dele se agradam, Salmos 37:4, e que ele se compraz em realizar, enquanto outros partem do coração humano e podem ser contrariados quando opostos aos seus propósitos eternos para nós, Isaías 55:8-9. Temos dois exemplos na Bíblia bem conhecidos. O primeiro é dos homens que tinham um sonho de construir uma torre tão alta que tocaria os céus, a Torre de Babel, Gênesis 11:1-9. Esses homens eram movidos pelo desejo de elevar o seu nome acima de Deus e de não cumprir o propósito do Senhor, de povoarem e de se espalharem por toda a terra, Gênesis 1:28-9:1. O outro exemplo de um sonhador que também está no livro de Gênesis é o de José, um dos filhos de Jacó, que contou aos seus irmãos sobre os sonhos que teve, Gênesis 37:5-11. Mas seus irmãos não se agradaram nada dos sonhos que ele teve, pois neles, simbolicamente representados por sol, lua e estrelas, sua família, incluindo pais e irmãos, se curvaria diante dele, notando que a lua, mãe, provavelmente se refere a uma figura materna viva, como Bilá ou Léa, já que Raquel havia falecido antes, Gênesis 35:19. Por isso, tentaram impedi-lo. Forjaram sua morte ao pai com a túnica ensanguentada, Gênesis 37:31-33. Venderam-no como escravo, Gênesis 37:28. E ele foi parar na casa do capitão da guarda do faraó, chamado Potifar, Gênesis 39:1. Pelo fato de o Senhor estar com ele em tudo o que fazia, fez a casa do seu senhor egípcio prosperar. E assim Potifar confiou a administração de todas as suas posses a José, Gênesis 39:2-6. Mas a mulher de seu senhor, cobiçando-o, pois a Bíblia diz que José era bonito e de boa aparência, Gênesis 39:6, porém fiel e temente a Deus também, José resistiu aos seus assédios, Gênesis 39:7-12. Por isso então ela forjou uma mentira, dizendo que ele a havia assediado, e contou ao seu marido a sua versão, que o lançou na prisão injustamente. Gênesis 39:13-20. O resto da história nós já sabemos. José passa alguns anos na prisão, interpreta os sonhos de dois ex-funcionários do faraó que estão presos junto com ele, o copeiro e o padeiro. Gênesis 40:1-23. O padeiro é executado, o copeiro tem seu cargo restituído. José pede a este para que se lembre dele e fale ao faraó em seu favor, para que ele o liberte da prisão injusta em que se encontra. Gênesis 40:14. Mas o copeiro se esquece e só se lembra de José 2 anos depois, Gênesis 41:1, quando o faraó está perturbado por causa de um sonho que teve. Então ele se lembra de José e aconselha o faraó a chamá-lo. José interpreta o sonho do faraó.
Gênesis 41, 15 e 36, que o torna governador de todo o Egito, abaixo apenas dele mesmo. Gênesis 41, 39 e 45. E Deus, que do início ao fim sempre esteve com José, concede sabedoria a ele para administrar o Egito durante a fartura e a fome. Gênesis 41, 46 e 57. Toda a terra foi assolada por uma grande escassez de alimentos, mas apenas o Egito possui alimentos para fornecer aos povos que precisam, graças à sabedoria de José, concedida por Deus. Então, depois de anos, os irmãos de José, a pedido de seu pai, Jacó, vão ao Egito em busca de alimentos. Gênesis 42, 1, 5. Então os sonhos que José teve se concretizam quando seus irmãos se ajoelham diante dele sem reconhecer quem ele é. Gênesis 42, 6. José, porém, os reconhece. José chora ao reencontrá-los e chora ainda mais ao se revelar aos seus irmãos. Gênesis 45, 1, 15. E por fim, ao ver o pai que tanto amava novamente. Gênesis 46, 29 e 30. José finalmente entendeu que tudo o que havia acontecido, Deus, em sua infinita sabedoria, que muitas vezes não compreendemos, esteve sempre com ele, o abençoando, livrando-o e capacitando-o em todos os momentos, desde a sua prisão até o palácio do faraó, desde a revelação de seu sonho até a concretização dele. Gênesis 50, 20. Foi Deus quem o pôs em seu coração, e foi o próprio Deus quem o tornou real. Por isso, o melhor conselho que podemos seguir é o de consagrar e confiar os nossos sonhos ao único capaz de torná-los reais. Provérbios 16, 3. Fazemos os nossos planos, mas submetemos eles a Deus, confiando sempre que seus planos são muito melhores do que os nossos. Isaías 55, 8, 9. Algumas vezes o sonho que sonhamos são os sonhos que Deus tem para nós, mas os planos ou modos que fazemos para chegar até eles não. Por isso devemos entregar confiantemente nosso caminho ao Senhor. Provérbios 3, 5, 6. De uma maneira que, se Ele quiser alterar os nossos planos ou até mesmo os nossos sonhos, não temeremos, pois sabemos que os planos que Deus tem para nós são de bem e não de mal, para nos dar um futuro de esperança pelo qual ansiamos. Jeremias 29, 11. E muitas vezes, quando estivermos caminhando em direção aos sonhos de Deus para as nossas vidas, quanto mais próximos estivermos de atingi-los, sobrevirão muitas dificuldades, assim como do sonho que José teve e contou ao seu pai e a seus irmãos, desse momento até o da concretização do seu sonho. Teve a traição dos seus próprios irmãos, teve uma prisão injusta, teve esquecimento de parte de quem ele ajudou, até que, por fim, José chegasse ao lugar e ao cargo que Deus tinha preparado para ele no palácio do faraó. José tinha o sonho, mas não tinha o poder para realizá-lo. José tinha seus planos, mas não tinha controle sobre eles. Mas José tinha a Deus, cujo sonho no coração foi posto pelo próprio. As coisas fugiram do controle de José, mas José não se desesperou. Ao contrário, entregou a Deus o controle da sua vida e confiou que Deus estava usando todas as situações, boas ou ruins, para cooperar para o seu bem. Romanos 8:28. O que confirma que os nossos sonhos se alinham aos de Deus é quando eles beneficiam não só a nós, mas também a outros, como no caso de José, abençoando até seus irmãos que lhe fizeram mal. Na promessa de Deus a Abraão, Deus disse que o abençoaria e também faria dele uma bênção para todas as nações. Gênesis 12, 2, 3. E assim como Abraão, Deus nos abençoa com o propósito de que possamos abençoar a outros também. Deus levantou José como governador do Egito com o propósito de que o seu povo não perecesse por causa da fome. Pois Deus tinha prometido que da descendência de Jacó ele faria uma grande nação que abençoaria todos os povos da terra. Gênesis 35, 11. Deus não estava cumprindo apenas o sonho que tinha revelado a José, mas também o sonho que ele tinha para o seu próprio povo e que ele havia revelado a Abraão, de levar o seu povo para uma terra que manava leite e mel, e ali eles seriam o seu povo e ele seria o seu Deus. Êxodo 3:8, 6:7. Mas o Egito seria uma incubadora temporária, incluindo períodos de escravidão, para que aquela pequena família ali se multiplicasse e se tornasse um grande povo. Gênesis 46:3, Deuteronômio 4:20. E somente 430 anos mais tarde, com a ajuda de Moisés, Deus os levaria à terra prometida. Êxodo 12:40, 41. O sonho que Deus tinha concedido a José tinha se cumprido,
mas o sonho que Deus tinha para o seu povo estava apenas começando. Esse foi mais um podcast A Voz que Clama. Se você gostou, compartilhe com alguém e não esqueça também de curtir e nos seguir no Spotify e no YouTube para mais episódios. Muito obrigado, que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo episódio.